Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui o Gustavo Costa. Boa noite. E aí, Gustavo? Como é que tá, Nelson? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Como estão as coisas? Graças a Deus também. A gente não pode reclamar, não. Estamos trabalhando bem, estamos passando por esse momento de dificuldade, mas eu acho que o retorno gradativo ainda está sendo muito bom, perto do que a gente imaginava que podia ser. Ah, legal. E aí, o D'Angelo tá aí também, acabou de entrar. Tudo bem, D'Angelo? Tudo bem, pessoal? Adriane também, o pessoal do Sul tá aparecendo aí, ó. Isso, perfeito, perfeito. Então vamos lá, então. Bom, então já deu as 18 horas, vamos já iniciando, né, Gustavo? Vamos lá. Bom, por que eu chamei o Gustavo aqui? Lógico, ele é uma referência aí nessa área, né? Esse é um dos grandes motivos, né? Ele trabalha numa empresa na qual eu tenho uma gratidão muito grande pela Nobel Biocare. E eu tenho trazido aí semanalmente convidados justamente para falar sobre a minha opinião sobre as principais tendências desse mercado odontológico, né? Vamos falar dessa nova odontologia, né, Gustavo? Que Isso. já surgiu e aí é o que vai ficar, tá? Então tem aí alguns pontos que eu venho conversando há semanas, há meses, em relação a isso. Na verdade, ninguém tem uma bola de cristal para saber o que vai acontecer. Tá? Então ninguém Esse é que é o problema, né, Nelson? Então, mas agora está na hora da gente, às vezes, colocar o lado visionário em ação, né, Gustavo? Com certeza. E tentar descobrir se a estratégia está certa ou está errada, daqui uns 5 anos que a gente vai perceber. Olha, aquela clínica, aquele profissional tá lá, se destacou, tal. O que ele fez que ele se destacou em 2020 e veio em crescente até 2025, tá? Então, só o futuro vai nos dizer. Tá? Então, a gente tenta aí, na verdade, ser o visionário para tentar ver as tendências, né? Mas a tendência, Gustavo, na minha opinião, vão ter duas palavras que vão ser... Essas palavras, pessoal, vocês têm que estar na cabeça de vocês, tá? Então, todas as suas estratégias, vocês usam essas duas palavras, que, na minha opinião, vai ser a tendência da odontologia, principalmente. Eficiência e diferenciação. E para você conseguir eficiência e diferenciação nesse mercado, a tecnologia está aí para ajudar. Tá? Então, tudo que é de tecnologia, pessoal, na minha opinião, tá? Isso a gente pode até discutir isso uma outra oportunidade, mas a minha opinião é que quem não entrar na tecnologia está fardado ao insucesso. Essa é a minha opinião. Tá? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Já estava batendo a porta, né? O pessoal já falava que 2020 é o ano da tecnologia, o ano da cirurgia guiada, e isso veio para ficar, tá? Então, com certeza. Hoje nós precisamos, né, Gustavo, ter eficiência, uma qualidade nos tratamentos, na entrega dos tratamentos e agilidade, tá? Então tem que ser ágil. Quanto menos a gente ficar com aquele paciente, menos chance de uma contaminação, é melhor possível isso, tá? Essa é a grande sacada aí, tá? Então, eu acho que essas duas palavras, Gustavo, eficiência e diferenciação, é o que a gente precisa levar, tá? E criar as estratégias para isso. E uma forma que eu acho, tá? É a aquisição da tecnologia. Bom, com certeza. Deixa eu apresentar o Gustavo. O Gustavo, ele é um dentista, ele é um supervisor do fluxo digital da Nobel Biocare, uma empresa na qual, eu já falei para vocês, eu tenho muita gratidão por eles. Ele é especialista em radiologia e imaginologia, na odontologia, né? Ele é mestre em reabilitação oral. É isso, né? Esqueci alguma coisa, Gustavo?
Não, não, tá Não, certinho, não. Nelson. Então tá bom, então. Bom, pessoal, título da nossa live é As várias funcionalidades de um software de planejamento na implantodontia, tá? Então, só para a gente dar uma equalizada, Gustavo, antes de você entrar em software, falar um pouquinho sobre cirurgia guiada, né, Gustavo? Que às vezes o pessoal acha que cirurgia 100% no fluxo digital, 100% guiada, é simplesmente você fazer uma moldagem e fazer um guia, tá? Que a gente chama de guia mais protético, né? Faz um guia para te guiar a realizar a cirurgia, tá? Isso é uma forma que eu, no começo de carreira, a gente só usava, que é uma forma ideal, né? Para você não errar a melhor posição do implante, para você ter um planejamento protético, com certeza, tá? Mas não podemos confundir. Isso é uma cirurgia que utiliza um guia, na verdade é um guia, o pessoal chama de guia multifuncional, um guia protético e tudo mais, tá? O que a gente vai conversar hoje, pessoal, é a cirurgia 100% guiada, no qual é necessário uma tomografia, né? Um arquivo DICOM da tomografia, né, Gustavo? E um Isso. arquivo de escaneamento digital, né? Escaneamento intraoral, que é um arquivo STL. Aí o software, o que ele faz? Ele combina esses dois arquivos para poder confeccionar uma guia, imprimir, na verdade, uma guia e uma impressora 3D, tá? Então, é isso que a gente vai conversar sobre isso hoje, pessoal. Qualquer dúvida, é só ir colocando as dúvidas aqui no chat, que aí, conforme aí as dúvidas forem aparecendo, a gente vai parando para discutir, ok? Então, com vocês aí o Dr. Gustavo Costa. Vai lá, Gustavo. Nelson, primeiro é um prazer poder conversar contigo, né? Um profissional exemplar, um cara fantástico, né? Nas poucas vezes que a gente esteve presente em alguns locais, a gente pôde conversar bastante, né, Nelson? E uma inteligência administrativa invejável o Nelson tem. Até aconselho o pessoal que está assistindo, os cursos do Nelson de PNL são muito legais, te dão uma visão muito ampla de administração, coisa que a gente não tem, né? O dentista normalmente não tem esse tipo de visão. Mas uns cursos muito legais, tá? Te agradecer o convite, falar que é uma honra poder participar aqui do seu canal para essa entrevista. E é o que você falou, cara, a tecnologia não tem volta mais. Hoje a palavra, como você disse, eficiência, ela pode englobar várias coisas dentro dela. O que é eficiência? Eficiência hoje dentro do consultório odontológico seria só as mãos? Seria só a minha ciência? Eu acho que a junção do que você pode ter ao seu alcance, né, o chairside, o que você pode ter de tecnologia associada, digital, tudo isso prova a sua eficiência, coloca em prova a sua eficiência, né? Também não adianta nada você ter isso tudo no seu consultório e não saber desenvolver o melhor trabalho em cima daquilo. Eu costumo falar que é o motorista de Fusca em cima de uma Ferrari, né? Ele não vai dar conta de dirigir a sexta marcha de uma Ferrari, ele vai só até a terceira porque ele vai ficar com medo. Perfeito. Então, você ter um aparato, uma aparelhagem digital à mão, faça os cursos, faça a aproximação digital, porque isso é um caminho sem volta. Eu desenvolvi um texto, depois eu compartilho ele com você também, Nelson, para a gente poder divulgar, que fala justamente sobre isso. O que vai ser da odontologia pós-pandemia, né? Eu acho que o nosso diferencial vai ser a pessoa que tem a habilidade de juntar a habilidade manual com a habilidade digital. Esse profissional hoje ele vai se sobressair aos outros. Por quê? Ele não vai poder perder tempo nos atendimentos. Ele não vai poder parar para ficar conversando muito, porque ele vai precisar de atender mais um pouco agora para conseguir retornar o movimento ao consultório dele. E o que é isso? Né? Aonde você está querendo chegar com isso, Gustavo? É justamente o que o poder do digital pode passar para esse profissional no ato de captar um cliente, no ato de facilitar a vida dele no consultório, no dia a dia, o que ele pode extrair desse software para conseguir
realmente convencer o cliente ao tratamento e mostrar o que é o tratamento dele. Comunicação, né, Gustavo? Com certeza, comunicação. Essa é a palavra. O software que nós trabalhamos hoje dentro da Nobel, na verdade, ele é um software de diagnóstico. Ele não foi um software pensado para cirurgia guiada. Ele foi um software para diagnosticar a região que ia ser feita a cirurgia e você poder fazer um planejamento. A Nobel saiu na frente com o antigo Nobel Guide, eu acho que você lembra disso, apesar de você não ser um dentista velho, mas a gente está na lida aí, a gente lembra do antigo Nobel Guide, e é pioneira, a Nobel é pioneira nesse assunto. Ela desenvolveu isso para você poder planejar. Lá atrás ela nem pensava numa cirurgia guiada. E aquilo foi caminhando, até chegar na cirurgia guiada, hoje na cirurgia navegável, né? O pessoal, não sei se o pessoal tem muito conhecimento, mas uma cirurgia que você faz na tela do computador, ela é navegável, você tem a previsão de onde você está entrando dentro do osso pela tela do computador, pela tomografia do paciente. Então, o diferencial com certeza vai ser o que você pode fazer bem feito, em pouco tempo e demonstrando ao paciente, né? Porque o que enche os olhos fica mais fácil da gente convencer os clientes. E é convencimento, tá? Cada profissional tem o seu poder de convencimento. Tem profissional que é bom e tem profissional que é ruim. Não estou aqui para falar de ninguém. Mas tem o cara que sabe convencer. Como que ele vai saber convencer? Se ele sabe usar a artimanha do digital, ele tem habilidade, poxa, ele é um cara eficiente. Então ele vai conseguir demonstrar isso através da utilização desses artefatos que ele tem à mão. E com certeza a cirurgia guiada é um caminho sem volta também. Nelson, você sabe também, porque você já fez, mas você fazer uma cirurgia de protocolo em 20, 30 minutos, não tem um inchaço, não tem um sangramento, você tem ali um poder de controle de infecção muito mais rápido, em tempos de pandemia, em tempos de contaminações por vírus. Biossegurança, né? A biossegurança se faz necessária, né? Então eu acho o seguinte, que me desculpem os antigos artesãos, tá? Porque dentista é um artesão, mas que me desculpem os antigos artesãos. Se não partir para o digital, o profissional está fadado a ser excluído do mercado. Aos poucos, é um profissional que daqui 2, 3 anos ele vai ser indagado pelo comércio. O comércio vai colocar ele para fora, não vai ser eu. Porque o próprio cliente hoje, ao sair do consultório, ele já busca. Ele já entra no Google, ele compara um com o outro, ele fala, o dentista me falou de um tal de DTX, me falou de um outro software assim, me falou de uma outra marca assado. Ele já começa a buscar essas informações e indagar o próprio dentista. Por que você não usa aquilo? Eu fui num dentista que me mostrou o meu caso todinho numa televisão, com a minha tomografia, com a minha boca em 3D. Por que você não faz isso? Então isso hoje para mim é o pulo do gato com o marketing. O dentista saber lidar com essa situação em relação ao marketing também. E hoje, Gustavo, antigamente o pessoal, para fazer cirurgia guiada, precisa ter uma boa quantidade de estrutura óssea, tem que ser um caso redondo e tal. Então, antigamente tinha esse pensamento. Hoje, pessoal, só para desmitificar isso, hoje a cirurgia guiada é indicada para casos extremos. Tá? Para aquele caso... Ela é indicada para todos os casos, na verdade. Então, e muito mais... De unitário. De unitário. De unitário. Perfeito. Porque é o seguinte, o que o pessoal não entende é que acha que, por exemplo, a cirurgia guiada é quando você vai fazer aquela cirurgia grande e tal. Não. Hoje a gente trabalha com guias de 2 unidades. 2 unidades, de uma unidade. Ele capta 4 dentes, 2 para um lado, 2 para o outro, mais o espaço protético ali, vamos dizer, mais o espaço do implante. E você faz uma cirurgia tranquila. Só que é uma cirurgia que ao invés de você gastar 40 minutos de um implante, tá? Você gasta 10. Você gasta mais tempo preparando o paciente do que com a cirurgia em si. Isso. E o próprio kit, hoje assim, como eu sou funcionário da Nobel, eu vou falar com propriedade porque eu tenho paixão pela marca, o Nelson, igual você falou
da sua gratidão, eu tenho uma paixão imensa pela marca, né? Eu também. Eu tive uma paixão que começou desde a Cavo, na verdade, quando eu era consultor na parte de imagens, né? Por ser radiologista também, eu fui consultor na parte de imagens. E a minha paixão pela empresa foi só aumentando à medida que eu fui descobrindo as novidades e as questões de tecnologia. Eu sou um aficionado em tecnologia. Hoje eu não vivo sem computador, não vivo sem telefone. 24 horas grudado aí. E eu acho o seguinte, o que possibilita eu a falar hoje dessa marca, além do pioneirismo, é o quanto ela trouxe, o quanto ela associou a sua tecnologia fabril, desde a fabricação de brocas, anilhas, implantes, que o implante por si só hoje é o melhor do mercado, porque nós temos casuísticas aí de 11 milhões de trabalhos científicos feitos acima de um único implante. Então, é uma empresa que não tem o que ser falado. E isso só agregou mais ainda a essa questão de trazer a facilidade do digital para dentro do consultório do dentista, porque ela uniu a ciência que ela já vinha trazendo, né? Todo mundo sabe, desde a época de Branemark, né? Os implantodontistas, quem possui formação na implantodontia, que desde a época de Branemark até hoje as metodologias todas foram criadas em cima da Nobel. O resto, o pessoal estava querendo meio copiar a superfície, o que era feito. Então, nós somos esses pioneiros. E não é diferente na questão desse digital, quando começou lá atrás com o Nobel Guide. E essa cirurgia guiada, só para ilustrar um pouquinho mais, por que eu acho que ela se faz necessária? Quanto mais eu estudo sobre implantodontia e softwares, mais eu vejo que o quanto menos eu agredi um tecido, um paciente, mais fácil eu tenho um sucesso, né? Maior a minha taxa de sucesso no tratamento. E eu creio que esse caminho aí é só assim, ó, é só para cima, porque a cada dia que passa, novos materiais que são lançados facilitam essa demonstração, esse trabalho, e colocam em xeque algumas outras técnicas antigas. Não estou falando que elas estavam erradas, tá? Eu estou falando que elas são superadas, né? E eu acho que isso é o normal do mercado. Ô, Gustavo, só para... Diga. Deve ter algum pessoal que não que é um pouco mais leigo no assunto, né? Desse fluxo digital. Faz o esquema do passo a passo rapidamente, como que o pessoal ele pode fazer uma cirurgia guiada, né? Precisa ter um kit específico para isso. Dá um passo a passo bem rápido aí para o pessoal, que acho que às vezes o pessoal tá pode ser que esteja meio perdido, né? Sim, pode ser, vamos lá. Tá. Pode, lógico, que é isso. Bom, para você poder fazer uma cirurgia guiada, você tem que ter um material específico, né? Agora, independente de marcas, eu não estou aqui para falar de A, B ou C, apesar de ser funcionário, como eu falei, da Nobel, eu não estou aqui para falar de outras empresas também, mas você tem que ter um kit específico, né, para poder fazer essa cirurgia guiada. No nosso caso, a gente tem um kit hoje, que é uma caixinha que a gente chama de Pure Set, que quem tiver dúvidas pode entrar em contato comigo no meu direct, depois a gente vai conversando. Mas esse kit ele possui as brocas específicas, a sequência de brocas específicas, a catraca, tudo que você necessita para fazer a cirurgia. E para que possa chegar nesse ponto da cirurgia guiada, você tem que ter um software que vá fazer esse planejamento. No nosso caso também, a gente trabalha com o DTX Studio Implant, que hoje é uma marca, tá? Antigamente era o Nobel Clinician. Começou, na verdade, com o Nobel Guide. Depois virou Nobel Clinician. E agora e hoje DTX Studio. Isso, virou uma marca, tá? É uma marca. Como a Nobel é uma marca, o DTX hoje é uma marca, porque ele é uma suíte. Ele possui outros módulos, não só o de implante. E essa marca está vindo muito forte no mercado, justamente porque ela conecta o tratamento do início ao fim. Tá? O slogan da marca DTX Studio é conectando o tratamento do início ao fim. E por que eles falam isso? Porque você tem as imagens do paciente, então se você tiver o tomógrafo e o scanner na sua clínica, você executa a tomografia da região,
nós indicamos sempre protocolos completos, tá? Arcada não faz meia arcada, mas a gente indica maxila total e mandíbula total por padrão de trabalho dentro do próprio software. Tá? Então você tem o DICOM do paciente, que seria a tomografia intraoral, e você tem o STL, que seria o escaneamento intraoral. Ah, Gustavo, eu não tenho scanner intraoral, eu tenho um scanner de bancada. Serve? Serve. Você faz a moldagem no paciente, vaza aquele modelo e escaneia ele. Também serve. Então qualquer tipo de escaneamento que transforma o intraoral em STL pode ser introduzido no software. O que o software vai fazer? Ele vai unir o DICOM com o STL, com o intraoral, e vai promover o 3D do DICOM com o 3D do STL para que aquela imagem fique casada e você consiga ter uma noção intraóssea, bucal, né, dentária, e ao mesmo tempo você tem essa noção tridimensional na sua tela. Então você consegue planejar aquele implante na região onde possui uma falha e consegue ter toda a visualização desde a entrada óssea até a saída mucosa. Porque o STL ele vai te indicar onde que está a saída da mucosa daquele implante. Além disso, você consegue somar ao DICOM e ao intraoral. Se você tiver, por exemplo, o escaneamento de uma peça protética, você ainda consegue adicionar essa peça protética para que você tenha previsibilidade de saída do implante. Então, assim, aonde que vai estar a minha coroa, aonde vai estar a saída do implante. Show. E você consegue ter essa previsibilidade para poder trabalhar um pilar protético, se ele vai ser angulado ou não. Então, tudo isso, é por isso que a gente fala que trabalhar com a cirurgia guiada é muito melhor, porque você tem uma maior previsibilidade. Tá? Estão perguntando aqui, ó, seria parecido com o dental slice? Isso. O princípio é o mesmo. Tá? O princípio é o mesmo. Inclusive, é um dos pioneiros também, Dental Slice é um dos pioneiros, é um programa que começou, um dos mais conhecidos no Brasil, só que hoje a gente trabalha com uma forma diferente, porque o Dental Slice você tem que mandar aquela imagem para o pessoal poder imprimir. Né? E o nosso programa não, o nosso programa, você consegue fazer o download dessa imagem, se você tiver a sua impressora 3D, você joga nela, ela imprime a guia para você. Depois de executado todo o planejamento, você entra no site do DTX, faz o download daquela guia e você mesmo consegue imprimir. As anilhas são fornecidas, elas podem ser compradas diretamente na Nobel. Então nós trabalhamos hoje com as anilhas de 3.5. Na verdade a gente trabalha com anilha 1.5, 2.0, que são aquelas pequenas anilhas para ancoragem e broca piloto. Aí tem a 3.5. 4.3 e 5.0. E a 5.0. Isso. No Brasil a gente está trabalhando com essas anilhas. O grande diferencial hoje do nosso kit de cirurgia guiada, Nelson, é que, por exemplo, as nossas brocas, elas possuem um stop direto na anilha. Ela não tem aquelas marcações. Então Gustavo, ao introduzir... Pois não. Talvez o pessoal não saiba o que é anilha. Ah, tá. Vamos lá. Eu estou acostumado. Não, você está certo, amigo. Que isso? A anilha, quando a gente faz o planejamento do guia cirúrgico, daquela pecinha que vai encaixar na boca do paciente, o buraquinho onde eu planejei a saída do meu implante, vai ficar o buraquinho para eu encaixar essa anilha. A anilha nada mais é do que um anel, um anelzinho, aonde você vai encaixar naquele buraquinho para travar a broca quando ela estiver no longo eixo dela de penetração óssea. Então, anilha é isso, tá? Depois a gente pode, quem tiver mais dúvida, pode entrar em contato. Eu tenho isso, manda um direct para mim. Eu tenho um material, tenho fotos. A gente pode desmistificar isso aí para quem tiver dúvida. Mas após o planejamento, você confecciona, você imprime essa guia, coloca a anilha, faz o teste de broca. E o interessante que eu estava falando do nosso kit é que essa broca, nossa, ela não tem marcações, ela é específica para cada passo de broca, que a gente chama. Então a broca de 10, a de 3,5 por 10, ela tem 3,5 por 10 e ela trava automaticamente na anilha. Ela não passa a mais. Então você não tem que ficar olhando aquelas marcações. Além disso, ela tem irrigação interna, o que permite uma maior refrigeração da broca, evita
aquela superaquecimento, né? O pessoal fala, evita queimar o osso. Isso, evita uma necrose óssea. Então, tem bastante novidade legal no nosso material, tá? Para a gente não perder um pouquinho do foco do guiado, né? O André Mantovani entrou, Mantonini. E aí, Andrezinho, tudo bem? Cláudia, se tiver mais alguma dúvida... Andrezinho é um parceiro. A doutora Cláudia, Gustavo, essa que perguntou sobre o Dental Slice, ela é implantodontista também, né? Que maravilha, ó, que coisa boa. É show de bola esse kit da Nobel, tá, Cláudia? Se você quiser, já entra direto em contato com o Dr. Gustavo. É Gustavo V. Costa, né? É isso, Gustavo? Isso, Gustavo V. Costa. Gustavo V. Costa, manda um direct para ele que ele te faz aí uma visita online, né? Vocês estão fazendo? Faz, a gente marca um agendamento aí de uma visita online, faz toda uma demonstração. Tá? Hoje a nossa equipe está bem preparada para poder demonstrar tudo que a gente tem de melhor virtualmente, né? Justamente para esperar passar esse processo aí de confinamento. Algumas regiões já estão abrindo, outras fechadas, mas nós estamos preparados para atender todo mundo da melhor maneira possível. Perfeito. Legal. Bom, agora fora isso, né, Gustavo, o DTX também é uma baita de uma ferramenta de comunicação, né? Que eu acho que esse é formidável, essa ferramenta que ele possibilita, né? Você quer falar Com certeza, por favor? Opa, o que eu costumo dizer é o seguinte, o projeto final, eu vou chamar de projeto final do DTX, não é nem a guia cirúrgica, tá? Porque isso se vende. Isso é uma coisa que se vende. Se você conseguir passar o paciente adiante para a fase de tratamento, está vendido. Então a guia, ela não é o nosso final. Tá? O meu final é convencer o paciente a fazer o tratamento. A guia já é tratamento para mim. Então, o que eu acho que é interessante do DTX? É o meio que ele promove entre dentista e paciente, dentista e equipes, dentista com protético, dentista com professor, professor com aluno. Então, assim, tudo que esse software pode promover de comunicação, isso é que eu acho que é um mundo ideal, que é um mundo fantástico para mim. Que ele consegue promover essa comunicação fácil, né, porque é uma coisa tridimensional, tá fácil de visualizar na tela, depende só de um certo traquejo digital, né, do manejo do software, do computador, você tem que ter uma certa habilidade, e hoje isso para mim é inconcebível a ideia de um dentista hoje não ter um computador. Eu não preciso disso. Cara, para mim é inconcebível. Tá? Não estou falando que quem não tem não é um bom dentista, mas que não tem como a pessoa não trabalhar pelo menos com um computador hoje é complicado. E daqui a uns dias essa tecnologia já vai ser mais aprimorada ainda para os tablets, para celulares. Então nós já temos hoje uma versão que permite a visualização do tratamento no iPad. Então funciona como se fosse um negatoscópio digital. Você vai mostrando para o paciente no iPad, tá? É por enquanto só para iPad, a gente ainda não tem a versão para Android. Mas fora isso, assim, você poder mostrar essa ferramenta para o paciente, então você está lá com a imagem do paciente, ou na tela de um computador, ou ligado em uma TV que você tenha na sua sala, que é o que eu mais indico, né? Transformar a TV num grande negatoscópio, que facilita muito. Você poder demonstrar para ele o que você vai fazer ao vivo é muito mais interessante. E você consegue convencer ele de algumas coisas que ele não está vendo. Então você fala, tá vendo que aqui você tem essa falha? Esse dente aqui talvez você tenha que extrair por conta disso, tá vendo que perdeu raiz, Perfeito. Tem uma inflamação. Então você conseguir demonstrar isso, ao invés de ficar na radiografia, e uma coisa que me mata do coração é ver o profissional levando a radiografia na luz, levando no foco. Então, assim, na televisão a imagem é muito mais bonita. Você pode até abrir uma panorâmica na televisão, mas você conseguir abrir uma tomografia 3D, um STL casado, e mostrar para ele a soma daquilo ali, e falar, o implante que eu vou colocar é um implante de 3,5 por 11,5, que dependendo da marca que ele for utilizar em si, mas
eu vou colocar esse implante nessa posição aqui, ó, mas para eu encaixar ele aqui, eu vou precisar de uma membrana. Então ele consegue explicar todo o tratamento dele para o paciente virtualmente, tá? E isso consegue, ele consegue melhorar o poder de convencimento dele, né, do porquê que o tratamento dele tem aquele valor. Tá? E grandes profissionais hoje, isso eu tenho como um feedback, Nelson, que eu acho assim, cara, professor Francisco Todescan, professor João Grossi, professor Sorato, não só professores, mas Celso Adame e o Bizi, o doutor Maurício Bizi também do Sul, são pessoas que têm nos apoiado aí e têm falado pra gente, cara, quanto mais eu utilizo no meu consultório, mais orçamento fechado eu tenho. Porque antigamente era uma coisa muito empírica, demonstrar ali num desenho e tal, era muito empírico. Hoje, eu mostro, eu viro 3D para o paciente fica encantado. Brilha porque ele os consegue olhos, ver. Né? Porque ele consegue, a gente tem uma previsão do que vai acontecer. Antigamente, a gente falava, eu acho que vai dar certo. Aí se não der, eu vou ter que usar isso e isso. Hoje o cara olha na tela e fala, poxa, essa técnica não vai dar certo. Então hoje, o que vai dar certo? Vai dar certo se eu fizer esse implante. Se eu passar para essa técnica, porque agora eu estou tendo uma visão. Né? Lógico que alguns componentes são orgânicos na hora da cirurgia, né? Existem algumas complicações que é normal para qualquer tipo de cirurgia. Independente de odontologia ou medicina, cada paciente é um paciente. Porém, a previsibilidade aumenta demais com a utilização desses softwares. Segurança, né? previsibilidade, né? Isso. E nós estamos tendo um feedback, Nelson. Cada dia que eu coloco mais uma licença ativa no Brasil, eu tenho mais 2, 3 para colocar para adiante. Isso eu te falo. Perfeito, perfeito. Depois que eu entrei na Nobel, né, e tive um grande professor que me ajudou muito na Nobel, que eu entrei no lugar dele, que foi o Rafinha da Tecnoguide. Rafael da Tecnoguide. Isso, o Rafinha. Legal. O Rafa da Tecnoguide, que é um parceiro nosso também, tá? São pessoas da nossa confiança. O Rafinha, ele me passou muita coisa e foi falando, Gustavo, ó, trabalha nesse, vai nesse caminho aqui que você vai dar certo. E ele que me instruiu. E cada dia que eu abro uma licença a mais no Brasil, eu já tenho 2, 3 a mais, porque um amigo conversa com outro e fala, cara, eu coloquei isso aqui no meu consultório, foi incrível. Eu tenho fechado mais orçamentos por conta disso. Mas lembrando que não adianta você ter o software e não estudar ele, tá? Ele não vai fazer as coisas sozinha. É o que eu falei, não adianta você ter uma Ferrari e ser motorista de Fusca. Você tem que aprender a dirigir. Apesar dele ser bem estruturado e intuitivo, ele requer um treinamento, né? Não é com certeza. De um dia para o outro que Não, pode falar, nisso, assim... eu que acabei te interrompendo. Se você quiser terminar seu raciocínio aí, depois eu completo. Não. Pode continuar. Só ia falar que requer um treinamento e requer aí a realização dos planejamentos dos casos, né? Entendeu? Isso. E assim, a Nobel tem preparado muito a questão de treinamento. Infelizmente, com esse confinamento, a gente não pôde desenvolver mais trabalhos em grupos ou até mesmo local. Mas a gente tem tido excelentes resultados com os treinamentos virtuais. Tenho alguns relatos de colegas que falaram, Gustavo, eu não senti muita diferença entre presencial e virtual, não. Tá? O nosso presencial é mais a questão assim, se a pessoa tiver um pouco mais de dificuldade na questão do computador, que aí você tá lá, você demonstra para ela ao vivo, porque tem algumas coisas que o virtual dificulta, né, a aproximação. Uhum. Mas tirando isso, cara, muito tranquilo. Tá? O nosso suporte tanto técnico quanto científico. Um detalhe, Gustavo, em relação a quem é usuário de Mac. O software roda que nem uma beleza, né? Tá? Então, hoje é um dos únicos softwares. Hoje é um dos únicos softwares no mundo, tá? Que pode trabalhar nas duas plataformas, tanto em Windows quanto em Mac. Isso. Então a nossa plataforma hoje a gente chama ela de híbrida. Porque a gente pode trabalhar Windows, Mac, iPad, e eu acho que no futuro próximo, se Deus quiser, a gente ainda consegue ir também para Android. Perfeito. Show de bola. Ô, Gustavo,
Vocês têm. Deixa eu. Não sei se surgiu dúvida aqui. Deixa eu só dar uma passada aqui. O D'Angelo. É, isso aí, D'Angelo. O paciente consegue visualizar o caso finalizado. É isso aí, D'Angelo. Cláudio. Nelson, faz um favor para mim. Enquanto você está procurando aí, vai anotar. Deixa eu só pegar. Eu esqueci de colocar aqui. Eu vou pegar um modelinho, uma guia. Só para mostrar como é que fica o impresso. Rapidinho, eu vou só um minuto, por conversando favor. aqui com eles. Tá? Isso. Vai fazendo a minha parte, por favor. Tá. A Cláudia, professor doutor... Ah, quando a gente estava falando dos professores que utilizam, né, Cláudia? Sim, professor doutor Sérgio Jaime, é um usuário também. Bom, então, pessoal, se vocês tiverem mais algumas dúvidas, é só ir colocando aqui no chat, ok? Como essa parte de ferramenta para comunicação é excelente. E isso é comprovado, pessoal, que os pacientes, os clientes, quando fala de tecnologia, eles associam que o profissional, ele é um profissional muito bom, entendeu? Então isso melhora muito a percepção quando você começa a falar sobre tecnologia, mostrar uma imagem do planejamento final dele, como que vai ser o procedimento até a reabilitação final. Já pensou vocês mostrarem no seu computador ou pegar um iPad, dá para ele começa a folhear aquele iPad passando as páginas com planejamento e vendas, pessoal, eu sempre comento isso nos meus treinamentos. Venda é muito visual, tá? Então, se o seu cliente estiver olhando como a gente vende serviços, né, que é algo intangível, não é igual um produto, se ele conseguir ver qual que vai ser o resultado final daquilo, é uma venda praticamente certa. Lógico, tem vários fatores que envolvem até a concretização dessa venda, né? Mas se você tiver aliado à tecnologia, isso vai te facilitar muito o seu poder de persuasão. Né, Gustavo? É isso que a gente estava falando. Com certeza. Com certeza. Pegar porque a guia? Consegui. Tá aqui na mão. Ó. Eu estou só preparando um... Deixa eu ver um outro material aqui. Aqui ele não vai sair, mas aqui, ó. Então, na verdade, a guia mesmo é essa pecinha aqui, ó. Essa é uma guia. A anilha é esse. Deixa eu pegar aqui uma. A anilha é esse metalzinho que está aqui dentro, ó. Então, isso aqui é a anilha, tá? Quando a gente imprime ela, lógico, não tem a anilha. Depois que está impressa, você vem, adapta a anilha no buraquinho e faz a colocação disso na boca do paciente. Aqui é uma simulação de boca de um paciente. Então, na hora da cirurgia, o paciente, o profissional leva em posição e você já tem aí os locais que poderão ser perfurados. Nada mais é do que facilitar e muito a direção do seu implante, né, para que não tenha intercorrências, não faça uma cirurgia sem uma previsão de como vai ficar. E eu tenho certeza que isso aqui não é um caminho duvidoso, isso aqui é um caminho certo. Tá? A previsibilidade, a rapidez, o pós-cirúrgico. Tá. Eu até tenho aqui, quer ver, Nelson? Deixa eu... Ó, a Cláudia tá falando. Sim, Cláudia, parece muito com guia cirúrgico normal. Só que o guia cirúrgico normal que você deve estar falando é um guia protético, né? Você faz em cima, confecciona em cima de um modelo de trabalho que vocês moldaram, tá? Então não tem uma relação com a tomografia, tá? O interessante é que a fresa para no comprimento certo. Isso! Tem uma fresa... Se você for colocar... Lembrando que o interessante é que a fresa para no comprimento certo, isso eu estou falando do nosso sistema, tá? Do sistema Nobel. Tá? Se falar assim, mas você está puxando a sardinha para o seu lado. Porque eu conheço o material. Dos outros eu não posso falar, porque assim, um ou outro a gente conhece, que tem as marcações na broca, isso.
O nosso a gente conhece o tipo de broca, que o desgaste dela é menor pelo material, o tipo de material que ela é tratada. Como ela é passo de broca, ela tem várias brocas, então o desgaste é mínimo. Então você tem que trocar muito menos a quantidade de brocas do que trocaria, às vezes, num outro kit. E uma acho que das grandes sacadas da cirurgia guiada, né, acho que eu deixei até para o final para comentar, é que é o seguinte, toda vez que a gente parte para a cirurgia convencional, a gente tem que lembrar o tanto de passo que você tem antes da cirurgia e no pós-cirúrgico, né, até a colocação da prótese. Então hoje você conta aqui, ó, no método convencional, tá, eu vou ler porque realmente eu não vou lembrar de todos, mas hoje no método convencional, na cirurgia convencional, você tem primeiro o planejamento. Quando o paciente entra no seu consultório, você vai fazer uma inspeção bucal, uma anamnese, vai olhar tudo, vai pedir para ele a radiografia, a tomografia e tudo mais, tá? Segundo, aí eu tenho o planejamento, o procedimento cirúrgico, né, que seria o ato da cirurgia, remoção da sutura, remoção do cicatrizador, instalação do abutment, provisionalização, manutenção do tecido mole, moldagem final, prova da prótese e entrega da prótese finalizada. 9 passos. Nós estamos falando de 9 vezes que o paciente vai voltar no seu consultório. E ele vai pagar uma vez só. O mesmo que ele vai pagar lá no começo, ele vai pagar até o final. Certo? Mas ele vai voltar 9 vezes. Ele vai manter a sua cadeira ocupada 9 vezes. Quando a gente parte... Imagina a hora clínica para tudo isso, né? É essa conta que eu quero chegar. E isso os nossos consultores de vendas conseguem comprovar para os clientes. Nós temos hoje uma tabela, Nelson, que ela foi preparada para demonstrar para cada cliente o que é o investimento em material Nobel. Tá? O que seria o investimento no nosso material. Vocês apresentam o ROI, né? Isso. A gente faz a apresentação do ROI para justificar para ele o seguinte... Porque a maior mística hoje de mercado é, nossa, mas eu não dou conta de trabalhar com o Nobel porque é um material muito caro. Eu não trabalho com o Nobel porque eu não dou conta de manter meus pacientes com o Nobel. Porque meus pacientes não vão pagar pelo Nobel. E a gente consegue provar para o dentista que não é essa questão dele ser caro. Ele é mais caro? Porque é uma linha premium. Nós estamos falando de um implante premium. Tá? Ele não é o mais caro do mercado, mas é uma linha premium. E você consegue trabalhar com uma linha premium, mantendo seus clientes quase que com a mesma coisa de uma linha nacional. Basta você saber justamente tirando o método convencional, que ele vai 9 vezes no seu consultório, você parte para uma cirurgia guiada, onde ele vai fazer o planejamento, o procedimento cirúrgico, a provisionalização e a entrega da prótese finalizada. Isso se não der carga imediata. Porque se der carga imediata no ato cirúrgico mais a confecção dessas próteses provisórias, ele já sai de lá com o provisório na boca no mesmo dia. No mesmo dia. Então, a redução é significativa, você reduz aí a 3, 4 visitas, se não for imediata, tá? Se não for imediata, você libera o teu consultório 5 vezes no mínimo, estou falando de 5 no mínimo. Então, você pode colocar mais 5 pacientes por vez, no mínimo, no teu consultório. Sabendo trabalhar com o digital e com a guiada. E você tem aí um pós-cirúrgico. Isso nós já falamos, mas aí você tem um paciente que não sai com um inchaço, né, um conforto grande demais no ato cirúrgico, porque você pode trabalhar com uma cirurgia flapless ou não flapless, né? Você pode trabalhar aberta ou fechada, vai depender de cada escola, cada profissional. Mas a economia de gasto que você tem é grande, tá? Nós já temos hoje uma forma de mostrar isso para os colegas. E com certeza, o resultado imediato, ele conforta o teu cliente. Porque quando você consegue demonstrar esse resultado imediato, com maior rapidez, o cliente fica confortável. E o seu cartão de visita é a satisfação do cliente. Quando o cliente fala para o outro, poxa vida, fui lá no Dr. Nelson, fiz uma cirurgia guiada. Cara, ele fez a cirurgia em menos de 1 hora, saí de lá sem inchaço. Dor tem? Depende do paciente. Eu tenho relato de paciente que não teve dor nenhuma, tive relato de paciente que teve dor normal, pós-cirúrgica. Mas que fizeram um excelente trabalho de cirurgia, que a recuperação foi muito rápida, e que aquele paciente trouxe outros.
pacientes para o meu consultório. E normalmente, eu como implantodontista, as complicações pós-cirúrgicas é normalmente na extensão do retalho aberto, né? Tá? Então, mesmo que vocês planejem fazer um retalho, com a cirurgia guiada, esse retalho é minimamente invasivo. Faz um retalho, mas é muito pouco. Às vezes é um retalho só para você ter o espaço, né? Abrir um espaço lá naquele tecido para colocar osso, né? Por exemplo, e membrana. Às vezes Aqui em Minas o que a gente fala é que a gente arreda. A gente arreda um pouquinho ali só para poder enxergar e acabou. Isso, perfeito. Então, é muita vantagem, entendeu? Fazer aí, partir para a cirurgia guiada. Ah, mas qual que é a desvantagem, Nelson? Na verdade, não tem desvantagem. A desvantagem seria, vamos supor, tem que adquirir um kit próprio para cirurgia guiada, tá? O que eu ia te falar é o seguinte, eu vou achar algumas desvantagens, lógico. Lógico que eu vou achar desvantagem. Qual que é a desvantagem? Você ter que despender de um valor inicial X para poder ter o kit, para poder saber, ou senão até mesmo para fazer um curso, porque cirurgia guiada também não é assim. Eu já faço cirurgia há 15 anos, vou começar a fazer cirurgia guiada. Não, peraí, calma. Tá? O doutor tem muita sensibilidade, entende muito de implante, mas procura um curso para alguém te orientar o passo a passo de cirurgia guiada. É bem mais fácil e bem mais rápido. Mas procure um profissional, se oriente, porque depois que você pegar a mão também, acabou. Você não vai querer outra coisa. Então, assim, desvantagem, tá? Eu vou colocar o inicial. Valores. Sim, é onde dói no dentista, também. é onde todo mundo reclama, mas nós hoje conseguimos comprovar que esses valores se pagam, tá? A médio prazo, tá? A médio e longo prazo eles se pagam, em virtude da qualidade dos nossos materiais, tá? E já vou entrar de novo, já vou puxar a sardinha de novo pro meu lado, viu, Nelson? Você me desculpa se eu estiver falando muito da Nobel, mas é porque eu tenho a Cláudia falou, uma confiança. Sim. Cláudia, é tudo investimento. Ela falou assim, dispensar valor não, investir para atuar na profissão melhor. Perfeito. Isso que eu ia fechar. Eu falei, aí, o meu fechamento é o seguinte, só que essa desvantagem eu encaro como investimento. Investimento. Tá? Desvantagem para mim é comprar um carro particular para viajar. Uma coisa que só desvaloriza. Mas eu posso ter esse luxo. Opa, aí é luxo. Luxo é aquilo que você compra para o teu consultório para usar de vez em quando se precisar. Agora, comprar um kit de cirurgia guiada que você pode usar ele todo dia, que ele vai te dar um retorno excelente, uma qualidade de trabalho ótima, em um menor tempo de trabalho, podendo atender mais pacientes, opa, não é desvantagem, né? É investimento, com certeza. Eu concordo. O Edu, lá de BH, tudo bem, Edu? Eduardo lá, tá lá. Fala, Edu, olha o Dudu aí, ó. Bom. Então, pessoal, Saudade de encontrar essa minha galera aí, cara. A gente tá há muito tempo já afastado. 3 meses já, né? Como que tá aí? Pois Uberlândia, né? Uberaba? Isso, eu moro em Uberlândia. Uberlândia. Como que tá aí? Eu sou funcionário por São Paulo, né? Eu atendo. Na verdade, hoje eu atendo o Brasil. Eu faço treinamentos e palestras no Brasil inteiro. Mas eu fico mais ligado ao pessoal de São Paulo. E hoje agora também vai ser tudo São Paulo, né? A gente está mudando toda a nossa logística, nós estamos centralizando tudo em São Paulo. Isso, o operacional todo está indo para São Paulo. É uma coisa até que vai facilitar bastante para nós, porque fica muito mais fácil de sair para o Brasil inteiro a partir de São Paulo. E não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas facilita essa logística para nós da Nobel, principalmente. Eu estou em Uberlândia, Minas Gerais, né? Para quem não conhece, é uma cidade do interior de Minas, a segunda maior cidade, o uberlandense adora falar isso, a segunda maior cidade do estado, e fica a 600 quilômetros de São Paulo, 593, se não me engano, quilômetros de São Paulo. E aqui, assim, a gente estava semi-aberto, a gente estava praticamente há um mês atrás
com poucas coisas abertas, aí ficou no semi-aberto, que era dia sim, dia não. Hoje a gente está aberto, né? Hoje Uberlândia está funcionando das 10 da manhã às 6 da tarde. O comércio funciona, algumas, só não está aberto escolas, né, que isso é Brasil inteiro, que são as escolas, e academias. Academias. Isso. O resto está funcionando praticamente tudo. Bares e restaurantes com algumas limitações, principalmente bares, só bares não está abrindo, mas se ele tiver a função restaurante com 50% da capacidade, eles estão deixando funcionar até 6 da tarde, até às 6. Aí das 6 em diante é só entregas. Mas assim, aqui está voltando bem. Até teve um controle muito bom. Nosso prefeito aqui, não estou fazendo propaganda não, mas nosso prefeito aqui conduziu de uma forma muito boa. E o nosso governador também, cara. Ele foi. Ele ganhou um pontinho comigo, o governador. Minas está meio fora da curva aí do restante do Brasil, né? Eu acho que o graças governador. A Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Eu morro de dó dos outros estados aí, mas o nosso aqui conseguiu controlar bem. Hoje nós temos um hospital de campanha em BH que foi desativado por não estar usando mais os leitos. Perfeito. Você tem noção? Graças pelo a controle Deus. que foi feito. Graças a Deus. Perfeito. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação a isso? Tá? Porque aqui a gente está falando de um software de planejamento para fazer uma cirurgia guiada, para vocês terem maior eficiência, para vocês se diferenciarem no mercado, que é muito importante hoje, né? Então, imagina, pessoal, que isso eu venho discutindo, o Gustavo, há 3 meses. Imagina a concorrência como vai ser, tá? Vai ter uma pouca demanda e uma alta concorrência. Poucos pacientes que podem pagar por um tratamento de implantodontia, que não é um tratamento barato, né? Todos sabem. Não, tá? Então, não, a gente não podemos tapar o sol com a peneira. Infelizmente, barato não é. Hoje ele é acessível, mas barato não é. Isso. E o paciente que precisa realmente do implante, ele vai fazer aonde? Eu vou fazer com fulano de tal, que ele usa implante importado, um dos melhores implantes mundiais, estou falando da Nobel, né? E ele vai fazer uma cirurgia 100% guiada, que não vai nem precisar de fazer corte na minha gengiva. Entendeu? Então, com preço acessível. Isso que é a grande sacada aí, né? Que os executivos... Eu tenho acompanhado, só vou te interromper um pouquinho, que é até uma dica que eu quero te dar. O meu irmão trabalha hoje, é sócio, inclusive, de uma empresa hoje que chama Fábrica de Criatividades. Tá? Para quem tiver curiosidade aí, depois entra, chama Fábrica de Criatividades. Procura aí no Instagram. Eles têm, eu lembrei que você falou da sacada, eles têm um negócio lá que se chama sacada genial. E eles chamam de momento uau, né? Ou momento ahá. O que seria isso? Seria você se diferenciar. Qual que é aquele momento que você se diferencia, que você consegue ter um pensamento acima da sua concorrência para se diferenciar no mercado? E isso, para mim, esse foi o meu momento ahá, que eu consegui sair de um eixo que todo mundo fazia para ir para alguma coisa que era novidade e que eu falei assim, se eu abraçar isso aqui agora, eu vou estar lá na frente em relação aos outros. Porque o povo acha assim, mas já tem muita gente fazendo. Cara, nós não temos 1/3 do mercado fazendo guiado. Quando a gente conseguir abraçar esse mercado mesmo de vez, fazendo cirurgia guiada, não vai ter... Não, o paciente vai exigir cirurgia guiada. O paciente vai começar a exigir. Então, assim, a partir do momento que isso começar a propagar com maior facilidade entre os profissionais, porque tem muito profissional também que não está falando justamente por poder abraçar sozinho esse... Peraí, é que está acabando o tempo, a Cláudia tem uma dúvida. Minha dúvida, para onde vai o tecido mole? Então, no kit, Cláudia, ele tem um punch, né? Que você vai lá e faz a utilização desse punch, você tira, remove aquele tecido sobre a área que você vai realizar a fresagem, entendeu? Ô Nelson, é isso, eu me coloco à disposição, se na hora que acabar essa aqui, se cair,
Se quiser voltar aí mais uns 10, 15 minutos para a gente tirar a dúvida do pessoal, eu tô à vontade. Você fica à disposição também. Não, é tranquilo. Mas acho que aí qualquer coisa, Cláudia, manda um direct. Pode entrar em contato comigo. Com o Gustavo, tá bom? Mas acho que é isso que ela perguntou. Vai, desculpa. Continua, Gustavo. Pode continuar. Desculpa. Não, mas era só para falar que quando eu tive esse insight de procurar alguma coisa para sair na frente do normal. Os outros fazem. Por que eu cobro esse preço se os outros também cobram? Porque, na verdade, o dentista ele tem essa mania de eu vou cobrar a mesma coisa que o meu concorrente cobra. E ele não faz o cálculo da hora clínica dele. E quando ele começa a fazer o cálculo e joga a cirurgia guiada, ele é surpreendido por isso. Justamente porque ele vê que ele pode cobrar o mesmo preço de um tratamento convencional, fazendo ele em um menor tempo e colocando mais pacientes no seu consultório. Então a rentabilidade é muito grande. Aí eu falei, se eu começar a trabalhar com isso aqui agora, eu vou só alçar voo. Então eu costumo falar que eu gosto de voar com águia, né? Nadar com tubarão. Eu gosto disso. Deixa para fazer o convencional. Quem faz o básico eu também não tem nada contra, porque hoje nós também vamos ter que voltar a fazer um pouquinho do básico. Para quem era super especialista mesmo, vai ter que voltar a fazer um pouquinho para voltar a ter o movimento no consultório. Isso é normal. Mas eu gosto de fazer a coisa especializada, bem feita e com coisas de ponta. Não, com certeza. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, pense nessas duas palavras, que são as palavras que vocês têm que criar as estratégias em cima disso. Eficiência nos seus planos de tratamento, nos seus tratamentos, nos seus resultados, e diferenciação. Como vocês vão se diferenciar dos seus demais concorrentes, aí cada um no seu nicho de mercado. É isso que vocês têm que pensar. A dica que a gente está passando é usar a tecnologia a nosso favor. Quem é implantodontista, entrar de cabeça na cirurgia guiada, tá? E, aliado a isso, se quiser entrar de cabeça na cirurgia guiada com um dos melhores sistemas do mundo, entendeu? Então, olha o que é a diferenciação que vocês vão ter em relação aos seus demais concorrentes, tá bom? Bom, Gustavo, cara, fantástico aí as suas colocações. Muito obrigado aí pela sua disposição, meu amigo. Meu amigo, eu que tenho que te agradecer mais uma vez. Dizer para todo mundo que às vezes que a gente se encontrou em cursos foi brilhante as suas explanações acerca de administração, mercado odontológico, modo de abordagem. Você é um cara brilhante, eu tenho um prazer de poder falar que eu sou seu amigo, tá? E logo, se Deus quiser, quando eu estiver aí em São Paulo, a gente poder sentar e trocar mais ideia. Te agradeço demais seu espaço. Me coloca à disposição para quem quiser, fica à vontade para entrar em contato. E a hora que você quiser, cara, conta comigo. A gente tá. Eu vim aqui para poder te falar que a hora que você precisar, pode contar comigo, que a nossa parceria ainda vai durar muitos anos. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado aí ao D'Angelo, que ele é um executivo de vendas lá da região do Sul, o Andrezinho aqui da região de Campinas, o Edu que entrou é da região de BH, aí acho que entrou a Gia aqui de São Paulo também, que eu vi aí o nome dela, tá bom? Obrigado pela participação de todos. Boa noite, pessoal. Agradeço também, agradeço a participação de todos. Valeu, Nelson. Obrigadão, viu? Falou, pessoal. Obrigado. Amanhã tem mais uma live, hein? 19 horas. Um abraço, pessoal. Falou, obrigado, Gustavo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço, amigo. Valeu. Tchau, tchau.